1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra de auxílio. Nós estamos vivendo aqui um fato histórico, quando Samuel faz um marco como lembrança da derrota dos filisteus. Ergue um monumento, uma placa, aquilo lá que vai representar todo mundo que passasse por ali e olhasse para aquela pedra, iria lembrar do que o Senhor tinha feito na vida deles. Gosto muito de relembrar a história, essa passagem, pois é uma história que tem muito a ver com o povo de Deus, em todo o tempo, tanto no Velho Testamento, no Novo Testamento, como a nossa vida hoje. Como nós passamos por dificuldades, perdemos algumas batalhas, ganhamos outras, às vezes nos afastamos de Deus, às vezes nos humilhamos perante Deus. E principalmente, existem tempos que nós podemos marcar essa vitória e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Se você olhar rapidamente o livro de 1 Samuel, você vê desde o nascimento de Samuel, algo especial, um voto de sua mãe que não podia ter filhos, e fez um voto que iria dedicar ao Senhor o seu filho. Não esquecerei, se lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei a todos os dias da sua vida, o darei por todos os dias da sua vida. 1 Samuel 1:11. E sabemos que isso aconteceu. Samuel desde pequeno foi entregue a Eli, e lá já rapidamente foi reconhecido como um homem de Deus, como um homem que ouvia de Deus. No capítulo 3, no verso 19, diz: crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E aqui já mostra o reconhecimento das pessoas pela autoridade de Samuel diante de Deus. Versículo 20: todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Mas como nós dissemos, as batalhas chegam, e aqui no capítulo 4 conta uma batalha que não foi bem sucedida. O povo diante do inimigo se assusta, e aqui é aquele episódio onde eles resolvem trazer a arca, Nós vamos perder, nós estamos com medo, traz a arca de Deus, porque assim a gente pode vencer. É uma coisa mística, Mas a derrota do povo estava relacionada com a vida, com o pecado, com o afastamento de Deus. E a arca podia estar ali no meio deles, mas eles não estavam com Deus. Eles perderam e ficaram perplexos, dizendo: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? A história conta que a arca é tomada, mas aqueles que tomaram a arca sofreram. Primeiro, a arca na casa de Dagon, que era um ídolo, uma estátua gigante, essa cai diante da arca. É interessante essa ideia de que eles guardaram a arca no lugar onde tinha, acho que é o galpão dos altares, dos deuses, e tinha lá a estátua de Dagon, e ela cai como se tivesse se curvado a Deus, como se tivesse se curva diante da arca do Senhor. E eles levantam, no outro dia ela cai para trás, fica sem braços, etc. Então nós sabemos que o inimigo que ficou com aquela arca se deu mal. Essa arca depois foi para outros lugares.
e disse que aonde ela passava nascia tumores nas pessoas, até que eles resolveram devolver a arca do Deus de Israel, torne ao seu lugar, para que não mate nem mais a nós e nem ao nosso povo. Esse é o 5:11. E aí então chega o momento já do capítulo 7 que nós estamos estudando aqui. No capítulo 7, Samuel chama o povo ao arrependimento. Não adiantava ter exércitos fortes e poderosos, mesmo porque sempre existirá um exército maior, mais bem treinado, né, que vem contra nós. O que eles precisavam, como nós, eles precisavam de Deus, precisavam do arrependimento, precisavam de estar na presença de Deus. Então Samuel os exorta. 7, versículo 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então conta que o povo obedeceu, o povo se arrependeu, o povo voltou-se a Deus, e os filisteus, mais uma vez, tentaram guerrear contra o povo de Deus. O povo de Deus clama por meio de Samuel. Versículo 8, 7, 8. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. E aqui diz que a vitória foi algo interessante, porque os filisteus foram vencidos pelo medo. Antes, quem tinha medo? Era o povo de Israel. E agora, quando eles estavam se aproximando, fortes trovões, barulho, grande estampido, e aterrou de tal modo que foram derrotados os filisteus diante dos filhos de Israel. A ideia é que eles ficaram fracos, com medo. Medroso não consegue lutar. E os filhos de Israel, o povo começou a persegui-los, e assim foi a vitória. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. É interessante que esse marco ele serve tanto para o povo lembrar da vitória, como para o inimigo lembrar da derrota, né? Imagina, eles chegavam lá, via aquele marco lá, eles iam lembrar: olha o que aconteceu, nós somos derrotados, não vamos mexer com esse povo não, porque esse povo é um povo de Deus. Até trovejar, troveja. E assim, nós vemos aqui uma grande comemoração: até aqui nos ajudou o Senhor. Como eu disse há pouco, irmãos, é uma história da nossa vida. Nós persistimos, nós vivemos, nós lutamos, em alguns momentos tememos, em alguns momentos fracassamos, mas nós podemos erguer esses marcos, né? Podemos ter reuniões como essa de dizer, para poder dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. São momentos em que a gente agradece a Deus e também momentos que a gente celebra o desejo de continuar, momentos em que a gente percebe que Deus está conosco e permanecerá conosco. Eu tenho falado muito, desde o dia 27 de dezembro, sobre essa ideia de persistir ou desistir. E lembra, uma vez eu falei que essas duas palavras é uma letra só que troca, né? Se você tirar o D e pôr um P, o desistir vira persistir.
E eu estava pensando que não é só uma letra, é algo que também na prática acontece. Às vezes o persistir e o desistir é só um detalhe, é só uma ação. Sabe quando você está lá na cama, né? Eu vou sair para correr, eu vou dormir mais um pouco. É um detalhe, né? Ou você calça um tênis ou você dorme, vira para o outro lado. É um detalhe, é uma ação. E a gente falou muito sobre isso, sobre essa necessidade de autodisciplina, que aquele que luta não necessariamente é o que vai vencer, mas que para vencer você tem que lutar, ou seja, em determinados momentos a gente vai lutar, mas a gente não vai ter a vitória que a gente imaginava. Mas quem não faz nada, quem não luta, quem não segue em frente, esse já está derrotado. Nós falamos a respeito das pequenas coisas, como eu disse agora há pouco, né? Às vezes é um detalhe, é uma letra, é uma ação. A vida ela é construída de pequenas ações do dia a dia. E essas pequenas ações, no final de um dia, no final de um mês, no final de um ano, vão fazer uma diferença enorme. Mas desde que a gente cumpra, siga aquele roteiro, siga aquilo que nós precisamos fazer. Na semana passada, nós falamos nos ajuda o Senhor. Sempre lembrando que nós não estamos falando aqui de positivismo, acredite em você, né? Seja forte, mas que o Senhor nos ajuda. É da vontade de Deus o nosso bem. Deus nos ama, Deus nos protege do inimigo e Deus nos faz crescer. Então Deus é quem nos dá condição de tomar pequenas atitudes, mas que serão importantes. Deus nos dá esse chamado foco, né, para que a gente possa mirar e seguir adiante e não desistir. Nos ajuda o Senhor. E na mensagem de hoje do nosso boletim, ele fala a respeito desse mesmo tema, recorrendo à questão do medo. Eu não sei se é só medo, mas muitas vezes é a falta de perseverança mesmo em continuar. Nem precisa de medo, né, para você desistir de alguma tarefa, de alguma coisa. E aqui nessa mensagem, fala um pouco sobre foco. É bom a gente pensar em foco dessa forma. Aqui diz que foco é seguir em frente, independente das oposições. E aí tem uma frase que diz que algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para uma coisa que você irá focar. Mas não é nada disso. Significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Então, foco, mais do que simplesmente dizer sim para o que é o bom, é dizer sim, ter foco naquilo que é o mais importante e, ao mesmo tempo, dizer não para uma série de outros convites que virão diante de nós. Eu estava lendo e dizem que nós temos cerca de 50 mil pensamentos por dia. Já parou para pensar? Tem que ter muito foco, né, para não desviar o pensamento. E o pior dessa estatística diz que nós temos cerca de 50 mil pensamentos por dia e boa parte deles serve para justificar as coisas que deixamos de fazer. Tudo o que não deu certo. Quando você tem um pensamento, vou colocar o tênis, vem 300. Dorme mais. Mas você não vai tomar café? Mas está chovendo. Mas por quê? Mas não é assim que funciona? Aí você fala, mas eu tenho que colocar o tênis. Ah, mas falta hoje. Vai amanhã. Eu estou dando um exemplo, né? Mas isso serve para qualquer coisa. Eu vou na igreja, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou não sei o quê. Tá. Ah, mas tá. Você imagina 50 mil pensamentos no dia, boa parte deles tentando justificar o que nós deixamos de fazer e também justificar o que não deu certo. Ah, mas não deu certo isso? Ah, mas não é culpa minha. Olha, por fulano, isso é porque lá, né? E nesse texto, o tema era autossabotagem, que na maioria das vezes nós é que
atrapalhamos, impedimos esse chamado progresso, né? Essa continuidade da vida, dos trabalhos, das coisas que nós temos que fazer. Então, irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu sempre repito que essa frase, ela tem o significado de que não acabou. E o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer em relação à nossa vida, em relação ao nosso trabalho, a esse privilégio, né? Nós temos um privilégio tão grande, não só de estar vivos, mas de estar vivos e fazer parte da Igreja do Senhor Jesus, fazer parte da Igreja Presbiteriana do Jardim Maringá, ser servos de Deus aqui. A mensagem de hoje para nós é que a gente possa ser, sim, encorajado a seguir, persistir, continuar, apesar das dificuldades. Quando veio esse coronavírus, a gente descobriu, né? Como que se tinha 50 mil pensamentos, agora acho que deve ter uns 100 mil pensamentos, né? Para dar desculpa, para não fazer certas coisas. Então, quantas vezes a gente vê pessoas que se desculpam de tantas atividades, porque, não, mas agora não vou fazer isso por causa daquilo. Quais são as desculpas que nós temos que jogar fora? No que nós devemos focar para que realmente a gente possa viver para o reino de Deus, para servir a igreja, para andar nesses caminhos de Deus? Então, que Deus nos abençoe e nós possamos, sim, seguir em frente, como diz aqui, fortes, o desejo de prosseguir, não apenas fortes na intenção, no planejamento, mas tendo, sim, ação contínua, sem desistir, seguindo em frente, né? Servindo ao Senhor e lutando, como nós temos falado, né? Vencendo as barreiras, principalmente as barreiras espirituais que nos impedem de crescer, de viver melhor. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, fortalecidos no Senhor. Vamos fazer uma oração? Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti por esta manhã. Somos gratos a Ti, ó Deus, por mais uma vez podemos estudar a Tua palavra, mais uma vez podemos meditar no Senhor e saber que o Senhor é o nosso Deus. E quando nós buscamos o Senhor, quando nós buscamos o perdão, quando nós buscamos andar na Tua presença, nós somos fortalecidos. Nós podemos ter mais e mais vitórias, condições de seguir em frente, e que o Senhor abençoe os nossos corações, ó Pai, para que tenhamos essa disposição de andar nos Teus santos caminhos, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por este momento de culto. Que o Senhor continue a nos abençoar em nossa assembleia, em tudo que nós vamos falar agora, ó Deus. Se nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.